Tenho recebido perguntas vindas de várias partes do Brasil a respeito de um livro chamado Visões de Glória, de um autor chamado John Pontius. Infelizmente eu não li o livro e por isso eu não posso comentar a respeito, não posso fazer uma crítica a respeito, não seria honesto da minha parte fazer isso. Mas eu fui na internet, li algumas coisas a respeito do livro, li alguns trechos do livro, constatei que o autor já é falecido e pelo menos o que eu posso fazer nesse vídeo aqui é talvez compartilhar algumas ideias sobre o que fazer quando encontramos materiais, sejam textos ou vídeos que tenham sido publicados, que estejam em domínio público, e como avaliar se essas coisas estão de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo ou não, se podemos aceitá-los ou não. Em primeiro lugar, vamos lembrar uma coisa. Qualquer membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias pode escrever, filmar e publicar o que quer que queira. Contanto que a pessoa esteja fazendo uma análise que esteja em harmonia com as Escrituras e com a palavra de profetas vivos, profetas modernos e os profetas atuais vivos, tudo bem, não há problema nenhum. E também, contanto que essa pessoa não esteja insinuando que possui alguma autoridade oficial para estar transmitindo essas interpretações pessoais. Eu mesmo tenho o meu projeto online, no qual eu respondo perguntas, mas vocês podem observar que eu procuro, de forma bem clara, indicar que aqueles comentários são comentários pessoais meus, não pronunciamentos oficiais da igreja, muito embora eu vá às Escrituras e procure a palavra dos profetas, mas aquelas interpretações, aqueles comentários são pessoais mesmo, meus. Se por acaso alguém perceber alguma coisa errada, os meus líderes locais podem me chamar numa entrevista, meu bispo, meu presidente de estaca, e dizer: irmão Martins, olha, uma coisa que você escreveu aqui, olha, isso aqui não está muito correto, tá? Olha, vendo pelas escrituras aqui, acho que sua análise aqui foi incorreta. Contanto que o que eu escrevo e o que eu diga esteja de acordo com a doutrina, e que eu não tente insinuar que eu tenho alguma autoridade para falar oficialmente pela igreja, está tudo bem. Não há problema nenhum. O padrão foi estabelecido pelo próprio Salvador. Na seção 42 de Doutrina e Convênios, isso era em 1831, a igreja não tinha nenhum ano de idade, o Senhor disse o seguinte: a ninguém será permitido sair a pregar meu evangelho ou estabelecer minha igreja, a não ser que tenha sido ordenado por alguém que tenha autoridade, que a igreja saiba que tem autoridade e foi apropriadamente ordenado pelos dirigentes da igreja. Esse é o padrão que o Senhor mesmo estabeleceu em 1831. Então, se um dia encontramos alguma coisa e que parece que o autor está dizendo: não, isso daqui é um negócio que aqui, ó, não conta para ninguém não, um mensageiro me falou e só eu sei, nem a primeira presidência sabe disso, olha, aí ó, desconfie, toca o alarme, como eu dizia na Missão São Paulo Norte, antigamente meus missionários lembram disso, ó, toca o alarme, olha, alguma coisa não está muito correta aí. Se a pessoa estiver insinuando que possui uma autoridade ou que recebeu uma comunicação, que olha, isso é independente das autoridades oficiais da igreja, desconfie. Alguma coisa não está muito certa aí. Então, essa é uma das chaves para nós verificarmos se esses materiais são apropriados ou não. Uma outra coisa que nós podemos fazer é, ao lermos essas coisas, vermos se certos padrões que nós encontramos nas Escrituras e em relatos oficiais ou relatos publicados pela igreja, dos primeiros líderes da igreja nessa dispensação, os primeiros profetas e apóstolos nessa dispensação, se esses relatos, se eles combinam, se eles estão em harmonia com essas coisas que foram publicadas oficialmente. Se tem lá a descrição de mensageiros e do próprio Salvador, verifica a linguagem que está sendo usada, é a mesma linguagem que eu vejo, né, nas Escrituras, ou a mesma linguagem que eu vejo nesses testemunhos de verdadeiros profetas e apóstolos nessa dispensação.
as descrições que são feitas deles são corretas. A gente vê lá, por exemplo, tem uma citação muito popular, que diz lá: eu nunca disse que seria fácil, eu só disse que valeria a pena. E tem gente que atribui isso ao Salvador. Eu já vi gente em discursos nos Estados Unidos dizendo que o Salvador falou isso. Só que você não encontra isso nas Escrituras. Nenhum líder oficial da igreja ensinou isso. Sei lá quem foi que inventou isso daí, mas não foi o Salvador. Pelo contrário, no idioma inglês, o que nós encontramos no Novo Testamento, lá no Sermão da Montanha, é o oposto do que fala nessa citação. Então são coisas assim que a gente pode pensar, analisar, antes de eu usar num discurso, antes de eu usar numa aula dominical. Mas olha, deixa eu ver direitinho se isso daqui combina. Uma outra coisa é nós verificarmos não apenas a autoridade de quem falou, se essa pessoa podia falar oficialmente pela igreja ou se é só uma ideia pessoal, mas ver também em que contexto isso foi falado. Escuta, isso foi uma coisa falada numa reunião oficial da igreja, ou a gente estava lá comendo uma buchada lá no quintal do irmão lá na aula, e olha, já não tem o mesmo peso. Me lembro aqui agora de Jackson do Pandeiro, lá no forró de Sajaninha, em Caruaru, com o padre Manebento, só faltava tu. Tudo bem, mas o que foi falado lá no forró não é necessariamente uma coisa que eu vou repetir numa aula como sendo uma palavra oficial da igreja. Não tem o mesmo peso, mesmo que seja uma doutrina correta, não tem o mesmo peso que algo proferido numa conferência de estaca, ou numa conferência geral, ou num serão domingueiro. Então é uma coisa que eu tenho que usar com bastante cuidado. E dizer para as pessoas, se por acaso eu resolver citar aquilo, olha, numa conversa pessoal comigo, numa atividade que nós tivemos, o irmão fulano, que é o presidente da estaca, ou que é um líder disso ou líder daquilo, me expressou essa ideia dele, essa opinião dele que eu achei interessante. Tudo bem. Melhor especificar a coisa desse jeito do que falar alguma coisa que não é oficial da igreja, que depois pode ser mostrado que, olha, não era bem assim. Essas são algumas das coisas que nós podemos ver. O linguajar, a autoridade da pessoa, o contexto em que aquilo foi dito. Todas essas coisas podem nos ajudar a, então, avaliar se determinada coisa que eu li ou assisti se é verdadeira ou se é apropriada para ser usada num discurso, numa aula. Espero que esses comentários que eu compartilhei com vocês sejam úteis. E vamos continuar estudando as Escrituras. É uma época maravilhosa para nós estarmos vivendo. Muitas coisas estão sendo reveladas pelo Senhor. Mas vamos lembrar do que o Senhor falou também em Doutrina e Convênios, ainda na seção 42. Que os nossos ensinamentos devem ser baseados naquilo que está na Bíblia, no livro de Mórmon, nos quais se acha a plenitude do Evangelho. E devemos ensinar os convênios e regras da igreja, não apenas observando esses convênios, mas ensinando-os pelo poder do Espírito Santo. Eu espero que isso seja útil para vocês. Até uma próxima ocasião.